Imagine um lugar sem terra, sem água potável, sem recursos naturais. Um pântano infestado de malária, expulso de sua própria federação e abandonado à própria sorte. As ruas são um barril de pólvora de tensões raciais, e as superpotências vizinhas o chamam de camarão envenenado, esperando que ele se afogue. Isso não é o roteiro de um filme apocalíptico. Essa era a realidade de Singapura, no dia 9 de agosto de 1965, uma nação natimorta. Agora avance para hoje. Arranha-céus que perfuram as nuvens, o porto mais movimentado do mundo, um dos maiores PIBs per capita do planeta, um farol de riqueza e estabilidade. A questão não é se Singapura conseguiu, mas como. Como um ponto insignificante no mapa, sem nada, se tornou um titã financeiro global. A resposta é uma saga de genialidade, tirania e uma aposta de trilhões de dólares que mudou as regras do jogo para sempre. A história começa com as lágrimas de um homem. Lee Kuan Yew, o primeiro-ministro de Singapura, aparece na televisão nacional não para celebrar a independência, mas para lamentá-la. Ele não queria a independência. Ele sabia que era uma sentença de morte. Singapura tinha acabado de ser expulsa da Malásia, uma separação brutal que deixou a ilha completamente isolada. Sem um interior para fornecer alimentos ou água, sem um exército para se defender e com uma população dividida entre chineses, malaios e indianos prontos para explodir em conflito. O mundo olhou para Singapura e viu um fracasso inevitável. Os economistas previram o colapso. Os vizinhos prepararam-se para absorver os pedaços, mas eles subestimaram a determinação forjada no desespero. Lee Kuan Yew e sua equipe não tinham um plano B. A única opção era a sobrevivência, a qualquer custo, e o custo seria alto. A primeira decisão de Lee Kuan Yew foi brutal e pragmática. Ele entendeu que, para construir uma nação, primeiro precisava impor a ordem. A Singapura dos anos 60 era um caos. Corrupção era endêmica, sindicatos paralisavam a economia e a violência racial explodia nas ruas. A resposta do governo foi uma mão de ferro. Leis draconianas foram implementadas. Opositores políticos foram presos sem julgamento. A liberdade de imprensa foi severamente restringida. A mensagem era clara. A estabilidade viria antes da liberdade. Esta foi a base controversa, sobre a qual tudo seria construído. Para atrair capital estrangeiro, Singapura precisava ser segura, previsível e livre de corrupção. Lee Kuan Yew erradicou a corrupção com uma ferocidade lendária, tornando o serviço público um dos mais limpos do mundo. Ele trocou liberdades civis por segurança econômica. Foi uma barganha faustiana que definiria a nação para sempre. Com a ordem imposta, o próximo passo era transformar a maior fraqueza de Singapura em sua maior força, seu povo. Sem recursos naturais para explorar, o único recurso era o cérebro humano. O governo lançou uma revolução educacional. O investimento em educação e treinamento técnico tornou-se uma obsessão nacional. Mas a decisão mais genial e controversa foi a linguística. Singapura era uma torre de Babel, com múltiplos dialetos chineses, malaio e tâmil. Lee Kuan Yew tomou uma decisão que alienou muitos, mas que se provou visionária. Ele fez do inglês a língua de trabalho do país. Ele sabia que para se tornar um centro global de negócios, Singapura precisava falar a língua dos negócios. Essa política não apenas unificou uma população diversa, mas também abriu as portas para o capital e o talento do Ocidente, de uma forma que nenhum de seus vizinhos conseguiu. Singapura precisava de dinheiro e precisava rápido. Mas como convencer empresas multinacionais a investir em uma pequena ilha sem mercado consumidor e cercada por instabilidade? A resposta foi criar um oásis. O governo de Singapura, através do seu Conselho de Desenvolvimento Econômico, viajou pelo mundo com uma proposta irresistível. Venham para Singapura e nós lhes daremos um ambiente de primeiro mundo, no coração do terceiro mundo. Eles ofereceram isenções fiscais de até 10 anos, estabilidade política garantida pela mão de ferro do governo, infraestrutura de ponta e uma força de trabalho disciplinada e que falava inglês. Empresas como a Texas Instruments e a Hewlett-Packard foram das primeiras a morder a isca, estabelecendo fábricas e transformando Singapura em um polo de manufatura de eletrônicos. Singapura não esperou o investimento chegar. Ela o caçou agressivamente, transformando-se de um porto comercial para uma fábrica global. Enquanto o dinheiro estrangeiro entrava, o governo reinvestia cada centavo em infraestrutura, em uma escala nunca antes vista. Eles não estavam apenas construindo estradas, estavam construindo o futuro. O porto de Singapura foi dragado, expandido e modernizado, transformando-se no centro nevrálgico do comércio marítimo mundial. Eles construíram o aeroporto de Changi, não apenas como um ponto de passagem, mas como um destino em si, consistentemente votado como o melhor do mundo. Mas talvez o projeto mais impactante tenha sido o Programa de Habitação Pública. O Conselho de Habitação e Desenvolvimento, ou HDB, começou a construir blocos de apartamentos de alta qualidade e a vendê-los para os cidadãos a preços subsidiados. Mais de 80% da população vive hoje em moradias do HDB. Isso não apenas resolveu uma crise imobiliária, mas deu a cada cidadão uma participação literal no sucesso do país.
Eles não eram apenas trabalhadores, eram proprietários. Singapura entendia que sua existência dependia de resolver suas vulnerabilidades mais críticas, e a maior delas era a água. A ilha não tinha fontes de água potável suficientes e dependia de um acordo com a Malásia, seu vizinho instável com quem tinha uma relação tensa. Essa dependência era uma arma apontada para essa cabeça da nação. A solução foi uma proeza de engenharia e vontade política. Singapura investiu bilhões em tecnologia de dessalinização, transformando a água do mar em água potável. E de forma ainda mais impressionante, eles desenvolveram a tecnologia NEWater, um sistema de purificação avançado que recicla esgoto, transformando-o em água ultralimpa, mais pura do que a da maioria das torneiras do mundo. A busca pela autossuficiência hídrica tornou-se um símbolo da mentalidade de Singapura. Identificar uma fraqueza existencial e transformá-la em uma força através da inovação e do planejamento de longo prazo. O modelo de Singapura desafiou o capitalismo e o socialismo. O governo não era apenas um árbitro da economia, ele era o principal jogador. Eles criaram o conceito de empresas ligadas ao governo, ou GLCS. Duas entidades gigantescas foram fundadas para administrar a riqueza da nação, Temasek Holdings e GIC. A Temasek funciona como uma holding de investimentos que detém participações em empresas-chave, como a Singapore Airlines e o DBS Bank, operando como uma empresa de capital de risco com o tesouro da nação. A GIC, por outro lado, foi criada para investir as vastas reservas cambiais do país em ativos globais, tornando-se um dos maiores e mais secretos fundos soberanos do mundo. Essencialmente, o governo de Singapura agia como o CEO de uma grande corporação, a Singapore Inc., reinvestindo os lucros para o benefício de seus acionistas, os cidadãos. É um modelo de capitalismo de Estado que muitos tentaram, mas poucos dominaram. O brilho dos arranha-céus de Singapura esconde sombras profundas. O milagre econômico teve um custo humano significativo. O mesmo sistema que erradicou a corrupção e garantiu a estabilidade também sufocou a dissidência. A liberdade de expressão é limitada, a mídia é controlada pelo Estado, e o partido governante, o PAP, domina a política há décadas com pouca oposição real. A sociedade é altamente controlada, uma babá-estado que regula tudo, desde a venda de chicletes até a forma como as pessoas se comportam em público. A cultura de meritocracia implacável cria uma pressão imensa sobre os cidadãos desde a infância, levando a altos níveis de estresse e ansiedade. E embora a riqueza geral seja imensa, a desigualdade de renda tem crescido, criando uma subclasse de trabalhadores mal pagos, que sustentam o estilo de vida luxuoso da elite. A utopia de Singapura, para alguns, é uma gaiola dourada. Geograficamente, Singapura deveria ser insignificante, mas geopoliticamente tornou-se um mestre do xadrez. Localizada no Estreito de Malaca, por onde passa cerca de 1/3 do comércio marítimo global, a nação soube usar sua posição como uma alavanca estratégica. Durante a Guerra Fria, equilibrou-se habilmente entre o bloco americano e o soviético. Hoje, faz o mesmo na rivalidade entre os Estados Unidos e a China, mantendo fortes laços militares com Washington e profundos laços econômicos com Pequim. Singapura se posicionou como a Suíça da Ásia, um terreno neutro e confiável para a diplomacia e os negócios. Para garantir sua soberania, construiu uma das forças armadas mais avançadas e bem treinadas do Sudeste Asiático, seguindo a doutrina do camarão venenoso, pequeno mas mortal demais para ser engolido. Sua política externa é um curso de mestre em pragmatismo e sobrevivência. A característica que talvez melhor defina Singapura é sua obsessão pelo futuro. O governo é famoso por seu planejamento de longo prazo, com comitês e agências dedicadas a imaginar e preparar o país para os desafios das próximas décadas. Eles não reagem às crises, eles tentam antecipá-las. Hoje, enquanto outras nações debatem as mudanças climáticas, Singapura já está investindo bilhões em barreiras marítimas e tecnologias de resfriamento urbano para combater o aumento do nível do mar e as temperaturas. Eles estão apostando pesado em setores do futuro, como inteligência artificial, biotecnologia e agricultura vertical, para garantir que sua economia permaneça relevante. Essa mentalidade de paranoia produtiva, a crença de que o sucesso de hoje não garante a sobrevivência de amanhã, é o motor que continua a impulsionar a nação para a frente, sempre se reinventando para a próxima era. A estratégia de Singapura para atrair talentos e capital não se limitou a incentivos fiscais. Eles entenderam que no século XXI, o talento global busca qualidade de vida. Assim, o governo iniciou uma transformação radical para tornar a cidade não apenas eficiente, mas também vibrante e desejável. Eles lançaram a visão de cidade em um jardim, investindo maciçamente em parques, espaços verdes e na icônica estrutura Gardens by the Bay. Essa iniciativa verde não era apenas estética, era uma estratégia econômica para atrair os melhores cérebros do mundo e os expatriados mais ricos, que, por sua vez, criariam mais empregos e oportunidades. A limpeza, a segurança e a eficiência de Singapura
tornaram-se uma marca registrada, um produto de marketing tão poderoso quanto qualquer isenção fiscal. Eles venderam a ideia de um paraíso urbano e o mundo comprou. Um dos pilares menos compreendidos do sucesso de Singapura é o seu Fundo de Previdência Central, ou CPF. Superficialmente, é um fundo de pensão obrigatório, mas na realidade é uma ferramenta de engenharia social e econômica de genialidade incomparável. Todo trabalhador e empregador contribuem com uma porcentagem do salário para o CPF. Esses fundos são então usados não apenas para a aposentadoria, mas também para comprar moradias do HDB e pagar por despesas médicas. Isso cria um ciclo virtuoso. O sistema incentiva a poupança, financia o desenvolvimento de infraestrutura, promove a propriedade de imóveis e garante que os cidadãos tenham uma rede de segurança. Mais importante, ele dá a cada singapurense um interesse direto e pessoal no crescimento econômico do país. O CPF é a espinha dorsal financeira que conecta o destino do cidadão ao destino da nação. A transformação de Singapura não foi um processo suave. Foi construída sobre uma série de crises que teriam destruído nações menores. A crise do petróleo nos anos 70, a recessão dos anos 80, a crise financeira asiática de 1997 e a crise financeira global de 2008. Cada uma dessas crises foi tratada não como um desastre, mas como uma oportunidade para reestruturar e fortalecer a economia. Durante as recessões, em vez de simplesmente cortar custos, o governo colaborou com os sindicatos e empregadores para reduzir salários temporariamente em troca da manutenção de empregos. Ao mesmo tempo, eles investiram em programas de requalificação da força de trabalho para prepará-la para as indústrias do futuro. Essa capacidade de tomar decisões difíceis e se adaptar rapidamente a choques externos é uma das razões pelas quais a economia de Singapura tem sido tão resiliente. Singapura entendeu desde o início que, para uma nação pequena, a conectividade é tudo. Eles se esforçaram para se tornar não apenas um centro físico, mas também um centro digital e financeiro. Eles liberalizaram seu setor financeiro nas décadas de 80 e 90, atraindo os maiores bancos e instituições financeiras do mundo, com regulamentação favorável e um sistema jurídico robusto baseado na lei comum britânica. Isso os transformou em um porto seguro para o capital na Ásia. Ao mesmo tempo, investiram pesadamente em infraestrutura de telecomunicações, garantindo que a ilha tivesse uma das conectividades de internet mais rápidas e confiáveis do mundo. Ao se posicionar como um hub financeiro, logístico e digital, Singapura tornou-se indispensável para a economia global. Eles não são apenas um participante no comércio mundial, eles são o sistema operacional que o facilita. A ideologia que sustenta o sucesso de Singapura é o pragmatismo radical. Lee Kuan Yew e seus sucessores rejeitaram dogmas ideológicos, seja do capitalismo de livre mercado ou do socialismo. A única pergunta que importava era: o que funciona? Se uma política funcionava, ela era adotada, independentemente de sua origem. Eles pegaram ideias da Grã-Bretanha para seu sistema parlamentar, de Israel para seu modelo de serviço militar, e da Suíça para sua neutralidade. Eles criaram um sistema híbrido único, combinando a dinâmica do mercado com um forte planejamento estatal centralizado. Essa flexibilidade ideológica permitiu que eles evitassem os debates políticos paralisantes que afligem muitas democracias ocidentais e se concentrassem implacavelmente em resultados econômicos e sociais. Para os líderes de Singapura, a governança não é uma arte, é uma ciência da engenharia. Apesar de sua imagem de paraíso capitalista, Singapura também possui uma das redes de segurança social mais abrangentes da Ásia, embora de uma forma muito particular. O governo acredita em ajudar as pessoas a se ajudarem. A saúde, por exemplo, é financiada através de um sistema de 3 pilares. Subsídios pesados do governo para cuidados básicos, poupança médica obrigatória através do MedSav, parte do CPF, e um seguro nacional chamado MediShield Life. Isso garante que todos tenham acesso a cuidados de saúde de alta qualidade, mas também exige que os indivíduos assumam a responsabilidade por sua própria saúde. O mesmo princípio se aplica à educação e à habitação. O Estado fornece a estrutura e o suporte, mas o indivíduo é esperado que contribua. É um modelo que busca equilibrar a responsabilidade coletiva com o esforço individual, evitando a criação de uma cultura de dependência do Estado. A busca incessante de Singapura por ordem e eficiência levou a uma sociedade altamente regulamentada. Leis rigorosas governam quase todos os aspectos da vida pública. Vandalismo pode ser punido com chibatadas. O tráfico de drogas acarreta uma sentença de morte obrigatória. Existem multas pesadas para coisas como jogar lixo no chão ou comer no transporte público. Para os ocidentais, essas leis podem parecer excessivamente autoritárias, mas para o governo de Singapura, elas são essenciais para manter a harmonia social e a limpeza, que se tornaram sua marca registrada. Essa ênfase na lei e na ordem cria um ambiente de negócios extremamente seguro e previsível, que é altamente atraente para investidores e expatriados.
No entanto, também levanta questões sobre o equilíbrio entre a segurança coletiva e a liberdade pessoal, um debate que continua a moldar a identidade da nação. O modelo de Singapura enfrenta agora seus maiores desafios. O primeiro é demográfico. A taxa de natalidade do país é uma das mais baixas do mundo e sua população está envelhecendo rapidamente. Isso cria uma pressão imensa sobre o sistema de saúde e a força de trabalho. A nação depende fortemente de trabalhadores estrangeiros, o que, por sua vez, cria tensões sociais e um debate acalorado sobre a identidade nacional. O segundo desafio é geopolítico. A crescente rivalidade entre os Estados Unidos e a China coloca Singapura em uma posição incrivelmente delicada. Manter a neutralidade e os bons relacionamentos com ambas as superpotências exigirá uma habilidade diplomática extraordinária. O sucesso futuro de Singapura dependerá de sua capacidade de navegar nessas águas turbulentas sem ser forçada a escolher um lado. Como Singapura se mantém à frente? A resposta está em sua aposta contínua em pesquisa e desenvolvimento. O governo investe bilhões de dólares para transformar o país em um centro global de inovação. Eles criaram clusters de pesquisa de classe mundial, como o Biopolis para ciências biomédicas e o Fusionópolis para tecnologia da informação e engenharia. Eles atraem os melhores cientistas e pesquisadores do mundo, com bolsas generosas e instalações de ponta. A estratégia é clara. Como Singapura não pode competir em custo ou escala, ela deve competir em valor e propriedade intelectual. Ao criar as tecnologias do futuro, eles garantem que o mundo continuará a precisar da pequena ilha, não apenas como um porto ou centro financeiro, mas como uma fonte de inovação de ponta. O legado de Lee Kuan Yew é complexo e duradouro. Ele é reverenciado como o pai da nação, o arquiteto que transformou um pântano em uma metrópole. Seus defensores apontam para a prosperidade, estabilidade e harmonia racial como prova de sua genialidade. Seus críticos, no entanto, apontam para o custo, o sacrifício das liberdades democráticas, a cultura do medo e a supressão da criatividade e da espontaneidade. A verdade, como sempre, está em algum lugar no meio. Ele não era nem um santo nem um demônio, mas um líder profundamente pragmático, que tomou decisões incrivelmente difíceis em circunstâncias desesperadoras. A Singapura moderna é um reflexo direto de sua personalidade, eficiente, disciplinada, pragmática, ambiciosa e, para alguns, um pouco estéril. Entender Singapura é entender a mente de seu fundador. A história de Singapura serve como um estudo de caso fascinante para o resto do mundo. Ela prova que a geografia não é destino e que a falta de recursos naturais pode ser superada com capital humano e boa governança. No entanto, também serve como um aviso. O modelo de Singapura, com seu forte controle estatal e restrições às liberdades individuais, é difícil de replicar em sociedades com tradições democráticas mais fortes. Ele mostra que o caminho para a riqueza pode tomar muitas formas e que o desenvolvimento econômico rápido, muitas vezes, vem com compromissos sociais e políticos significativos. A ascensão de Singapura não oferece respostas fáceis, mas levanta as perguntas mais importantes sobre a relação entre riqueza, liberdade e o papel do Estado no século XXI. Então, o que podemos aprender com a ascensão de Singapura? Não é uma história simples de sucesso do livre mercado. É a história de um plano mestre, executado com precisão cirúrgica e uma mão de ferro. Um modelo que priorizou a sobrevivência e a prosperidade coletiva sobre a liberdade individual. Singapura é a prova de que uma nação pode ser projetada e construída como a mais complexa das máquinas. A questão que permanece é se este modelo é sustentável e, mais importante, se é desejável. Pode uma nação prosperar indefinidamente sem a válvula de escape da verdadeira liberdade democrática? O futuro de Singapura, navegando nas tensões globais e nas pressões internas, será o teste final para este experimento notável de construção de nação. A pergunta que deixamos para você é: o modelo autoritário de Singapura é um preço justo a pagar pela segurança e pela prosperidade econômica? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.